No verão de 1986, a seleção argentina cativou fãs do mundo todo, protagonizando uma jornada incrível na Copa do Mundo do México. Sob o sol escaldante do Estádio Azteca e o ar rarefeito da Serra, La Albiceleste, sob o comando do técnico Carlos Bilardo, exibiu um futebol marcante, pragmático, calculado, porém explosivo, graças ao brilhantismo de um jogador excepcional. Não foi apenas a história do segundo título mundial da história do país, mas também um conto épico de redenção, orgulho e lágrimas de alegria para uma nação sedenta por glória. Mas por trás daqueles momentos de glória suprema em campo, existem indivíduos com destinos muito singulares. Quase 4 décadas se passaram, e o tempo cruelmente deixou marcas indeléveis em suas vidas. Alguns se tornaram lendas imortais. Outros escolheram uma vida de reclusão e, infelizmente, alguns tiveram suas jornadas tragicamente interrompidas ainda jovens. Vamos fazer uma pausa e analisar a trajetória tumultuada dos jogadores que formaram a alma da geração de ouro argentina de 1986. Diego Maradona era mais do que um capitão, era uma religião. Aos 25 anos, no auge da sua carreira, Diego vestia a braçadeira de capitão e carregava nos ombros as esperanças de toda uma nação. Com a sua baixa estatura, mas pés mágicos, o garoto de ouro personificava a liberdade absoluta em campo, do polêmico gol de mão de Deus ao gol do século, deixando 5 jogadores ingleses para trás. Diego, em 1986, era um deus invencível. Era a alma, o coração, a pulsação de todo o torneio. Aquele que transformou o impossível em possível com 5 gols e 5 assistências. Uma das maiores atuações individuais da história do futebol. Após a glória no México, a vida de Diego tomou um rumo glorioso e trágico, refletindo sua personalidade intensa. Em Nápoles, ele era reverenciado como um santo por ter conquistado os históricos Scudettos. Mas o glamour dos gramados também trouxe consigo a escuridão do cotidiano. Festas que duravam a noite toda, problemas com a máfia e, principalmente, a luta constante contra as drogas corroeram gradualmente esse gênio. Do Auge da Fama, Diego caiu no abismo com uma suspensão na Copa do Mundo de 1994. Internações hospitalares que ameaçaram sua vida e escândalos intermináveis. Mas, independentemente das circunstâncias, Diego viveu uma vida sem arrependimentos, sempre ao lado dos pobres e desfavorecidos. Ele se aventurou como treinador, comandando a Argentina na Copa do Mundo de 2010, apresentando programas de televisão e viajando pelo mundo como embaixador do futebol. As pessoas viam nele a imagem de um homem constantemente dividido entre anjo e demônio. Apesar de sua carreira brilhante, o destino reservou um fim trágico para ele. Em 25 de novembro de 2020, o mundo ficou em silêncio. Atônito, Diego Maradona faleceu aos 60 anos, vítima de um ataque cardíaco em sua casa em Tigre. Sua morte deixou um vazio imensurável nos corações dos fãs de futebol. Ele se foi, mas o legado do garoto de ouro, com seus cabelos volumosos e a camisa número 10, permanecerá para sempre imortal. Jorge Valdano era o cérebro da Argentina em 1986. Aos 30 anos, jogando como atacante, Valdano demonstrava inteligência, elegância e movimentação precisa sem a bola. Ele foi o parceiro mais eficaz de Diego, marcando 4 gols no torneio, incluindo o gol que garantiu a vitória por 2-0 na final contra a Alemanha Ocidental. Em campo, Valdano personificava a compostura, um matador com rosto de artista, que sempre sabia aparecer no momento certo para finalizar os adversários com requinte. Ao deixar os gramados, Jorge Valdano trilhou um caminho intelectual completamente diferente da maioria de seus companheiros de equipe. Ele não é apenas um técnico talentoso que levou o Real Madrid ao título da La Liga, mas também um gestor de alto nível, um poderoso CEO do clube merengue espanhol. Mas o que torna Valdano especial é sua escrita e seu pensamento. Ele se tornou escritor, comentarista perspicaz e é conhecido como o sábio do futebol. Seus livros e artigos elevaram o futebol de um mero esporte a uma cultura, uma filosofia de vida. Sua vida pessoal é bastante tranquila, um modelo de homem bem-sucedido e intelectual. Ele lutou e venceu uma hepatite, uma batalha silenciosa, porém corajosa, assim como seu estilo de jogo. Hoje, em seus últimos anos, Jorge Valdano continua sendo uma das vozes mais respeitadas no mundo do futebol.
Ele segue participando de importantes fóruns, escrevendo livros e oferecendo comentários. Sua trajetória é a prova de que os jogadores de futebol não se limitam a jogar. Eles também podem ser grandes pensadores, usando seu intelecto para celebrar a beleza do esporte mais popular do mundo. Jorge Burruchaga será para sempre um herói daquele momento fatídico na memória dos argentinos. O meio-campista de 23 anos atuava como uma máquina incansável na ala, diligente e veloz. Mas a história o chamou aos 83 minutos da final, quando o placar estava 2-2. Uma arrancada de tirar o fôlego para receber o passe de Maradona e uma finalização precisa, sem chances para o goleiro Schumacher, selaram a vitória por 3-2 e trouxeram a Copa do Mundo para a Argentina. Burruchaga não era um jogador vistoso, mas personificava a eficiência e um espírito indomável. Após atingir o auge no México, a carreira de Burruchaga teve muitos altos e baixos no futebol francês, jogando por Nantes e Valenciennes. No entanto, sua vida também teve alguns momentos difíceis, principalmente o escândalo de manipulação de resultados na França, que resultou em um período de suspensão. Superando esses escândalos, Burruchaga retornou à Argentina e iniciou uma carreira como treinador. Ele comandou diversos clubes, como Arsenal de Sarandí, Estudiantes e Independiente. Embora não tenha conquistado tantos títulos quanto como jogador, ele continua sendo respeitado como uma lenda do futebol argentino. Sua vida posterior é bastante reservada, concentrando-se na gestão e atuando como diretor esportivo da seleção nacional. Hoje, Jorge Burruchaga continua envolvido com o futebol como treinador e comentarista. Embora seus cabelos estejam grisalhos e suas arrancadas fulminantes de outrora sejam agora apenas uma lembrança, sempre que se menciona a Copa do Mundo de 1986, as pessoas ainda se lembram do jogador número 7, com os braços abertos comemorando o gol decisivo, um símbolo de alegria indescritível. José Luis Brown, carinhosamente conhecido como Tata, foi um pilar da defesa argentina naquele ano. Aos 29 anos, ele não era inicialmente o titular absoluto, mas o destino o colocou em campo, onde brilhou intensamente. Brown marcou o primeiro gol da final de cabeça. Mas a imagem que o imortalizou foi a de quando sofreu uma grave luxação no ombro após uma dividida. Recusando-se a deixar o campo, Brown mordeu a própria camisa, improvisando uma tipóia para continuar jogando a final inteira. Isso simboliza um espírito de abnegação, de devoção ilimitada às cores de seu país. Após o torneio, Brown continuou sua carreira na França e na Espanha antes de retornar para casa. Ele se tornou treinador, atuando como auxiliar técnico da seleção argentina, que conquistou a medalha de ouro olímpica em 2008, e liderando equipes de base. A vida de Tata Brown sempre foi simples e descomplicada, assim como seu estilo de jogo. Ele era um homem de família, sempre humilde apesar de possuir uma das medalhas mais prestigiosas do mundo. No entanto, em seus últimos anos, esse guerreiro incansável enfrentou um inimigo invisível, mas devastador, a doença de Alzheimer. Sua memória foi se apagando gradualmente, suas gloriosas lembranças do passado desaparecendo lentamente de sua mente, mas o amor de seus fãs jamais se extinguiu. No entanto, essa jornada gloriosa chegou ao fim. Em 12 de agosto de 2019, José Luis Brown faleceu aos 62 anos. Sua morte comoveu milhões de pessoas. Seu legado não se resume ao gol marcado na final, mas também à imagem do homem com o braço na tipóia, avançando para fazer a defesa. Um testemunho eterno da coragem argentina. José Luis Cusciuffo é o herói desconhecido da defesa de uma equipe repleta de estrelas no ataque. O zagueiro de 25 anos, com seu estilo de jogo corajoso e tenaz capacidade de marcação individual, tem sido um pilar confiável no sistema tático de Bilardo, especialmente na partida contra a Itália. Foi ele quem neutralizou com eficácia os principais jogadores adversários, sem alarde ou exibicionismo. Cusciuffo é como um trabalhador diligente, eliminando silenciosamente todas as ameaças para que seus companheiros mais à frente possam brilhar. A carreira de Cusciuffo após a Copa do Mundo esteve intimamente ligada ao Boca Juniors e, posteriormente, aos seus anos como jogador na França. Após se aposentar, ele optou por uma vida muito tranquila, longe dos holofotes e da mídia. Não buscou uma carreira de treinador de alto nível, nem apareceu em programas de televisão.
Kusiufo encontrou alegria nos prazeres simples do dia a dia, especialmente em sua paixão pela natureza e pela caça. Ele personifica a imagem de um jogador que vê o futebol como uma profissão, se destaca nela e depois retorna à vida de um homem de família comum. Mas, ironicamente, a tragédia aconteceu em uma tarde fatídica. Em dezembro de 2004, durante uma caçada com amigos, José Luiz Kusiufo morreu em um raro acidente com arma de fogo, aos 43 anos. Ele foi o primeiro campeão mundial de 1986 a falecer. Sua morte súbita e dolorosa foi um grande choque, lembrando-nos da fragilidade da vida humana, mesmo para campeões que um dia estiveram no auge do mundo. Oscar Garré foi uma peça discreta, porém crucial, no flanco esquerdo da defesa argentina. Aos 29 anos, Garré foi um pilar insubstituível durante a fase de grupos e as oitavas de final. Zagueiro do Ferro Carril Oeste. Clube conhecido na época por seu estilo de jogo disciplinado, Garré trouxe à equipe solidez, tenacidade e absoluta aderência tática. Infelizmente, o acúmulo de muitos cartões amarelos o impediu de participar das históricas quartas de final contra a Inglaterra e, consequentemente, perdeu a titularidade. No entanto, sua contribuição para a construção de uma base defensiva sólida nas fases iniciais do torneio é inegável. A carreira de jogador de Garré esteve quase que exclusivamente ligada à camisa verde do Ferro Carril Oeste, onde ele era um símbolo de lealdade. Após se aposentar dos gramados, dedicou-se à carreira de treinador, comandando o Lanús, as categorias de base da Argentina e clubes no Chile. Um aspecto interessante do legado de Garré é que seus genes futebolísticos foram transmitidos para a próxima geração. Seu neto, Benjamin Garré, formou-se no Manchester City e hoje é um jogador profissional promissor. Garré encontra felicidade em ver seu legado continuar nos campos de futebol através de seus netos. Atualmente, Oscar Garré desfruta da sua velhice com a família em Buenos Aires. Raramente aparece em público, optando pela vida reclusa de um veterano que cumpriu a sua missão. Mas sempre que fala sobre a Guerra do México de 1986, os seus olhos ainda brilham com o orgulho de alguém que um dia esteve entre os mais bravos guerreiros do mundo. Pedro Pasculi. O atacante de 26 anos foi o autor do único gol da emocionante partida das oitavas de final contra o Uruguai, que garantiu a classificação da Argentina para as quartas de final. Pasculi era um centroavante clássico, jogando um futebol simples, aproveitando as oportunidades com rapidez e sendo extremamente eficiente na área. Embora não tenha entrado em campo na final, seu gol decisivo foi a chave que abriu as portas para o título. Após a Copa do Mundo de 1986, Pasculi passou a maior parte de sua carreira e vida na Itália, principalmente jogando pelo Lecce, onde se tornou uma lenda e um grande artilheiro. Ele amava a Itália como seu segundo lar e escolheu se estabelecer lá após se aposentar. Pasculi teve uma longa carreira como treinador de muitas equipes menores na Itália, Albânia e até mesmo no país de Gales. Embora não tenha treinado clubes de ponta, ele encontrava alegria em inspirar jovens jogadores em divisões inferiores, levando a mentalidade de um campeão mundial para terras desconhecidas. Hoje, Pedro Pasculi vive tranquilamente na pitoresca cidade de Lecce, no sul da Itália. Ele ainda mantém contato com seus antigos companheiros de equipe e retorna frequentemente à Argentina para datas comemorativas. Embora seu nome não seja amplamente divulgado pela mídia, nos corações dos torcedores do Lecce e daqueles que se lembram daquela vitória contra o Uruguai, Pasculi permanece um verdadeiro herói. Nery Pumpido é uma última linha de defesa confiável no gol. Aos 28 anos, ele pode não fazer defesas espetaculares como nos filmes, mas possui a estabilidade e a segurança necessárias para um campeão. Pumpido é um herói silencioso, que manteve o gol intacto em momentos cruciais e transmitiu total tranquilidade aos seus companheiros de equipe mais à frente no campo. O destino de Pumpido após a Copa do Mundo de 1986 foi marcado por um evento terrível. Em 1987, durante um treino, sua aliança de casamento ficou presa na trave do gol, decepando um de seus dedos. Os médicos reimplantaram o dedo cirurgicamente e, com extraordinária força de vontade, Pumpido retornou aos gramados para continuar jogando em alto nível e participou da Copa do Mundo de 1990.
Após se aposentar, tornou-se um talentoso treinador, levando o Olímpia do Paraguai à vitória na Copa Libertadores de 2002, uma conquista notável. Sua vida tem sido uma luta constante para superar adversidades. Atualmente, Nery Pumpido ocupa cargos importantes na Confederação Sul-Americana de Futebol, CONMEBOL. Ele não é mais goleiro, mas aquelas mãos, antes lesionadas, agora contribuem para o desenvolvimento do futebol na região. Ele é a prova viva da determinação de um campeão mundial. Ricardo Bottini era um caso particularmente especial naquela equipe. Aos 32 anos, ele não contribuía muito em termos de tempo de jogo, mas sua presença carregava um imenso significado espiritual. Bottini era o maior ídolo de Diego Maradona na infância. Era uma lenda viva do Independiente, um homem de um só clube, com um estilo de jogo extravagante, habilidade técnica e mentalidade inovadora. Na semifinal contra a Bélgica, quando Bottini entrou em campo nos minutos finais, Maradona correu até ele e disse: "Mestre, eu estava esperando por você." Aquele foi um momento de transição, de respeito que o rei do futebol tinha por seu mentor espiritual. Após seu breve, porém significativo triunfo no México, Bottini dedicou toda a sua vida ao Independiente até sua aposentadoria em 1991. Ele era reverenciado como uma lenda viva no clube, a ponto de o estádio ter sido renomeado em sua homenagem. A vida de Bottini fora dos gramados era tranquila. Ele não tinha ambições por poder ou dinheiro, contentando-se com seu papel de embaixador e conselheiro de futebol. Mantinha a postura de um artista romântico, quieto, porém profundo, sempre profundamente preocupado em preservar a bela identidade do futebol argentino. Agora com mais de 70 anos, Ricardo Bottini permanece saudável e lúcido. Frequentemente, ele aparece nas arquibancadas do estádio que leva seu nome para assistir à sua amada seleção, para ele, aqueles 10 minutos em campo na Copa do Mundo de 1986, no México, não representaram apenas um título mundial, mas o reconhecimento pleno de uma carreira gloriosa, um final perfeito para um dos maiores mágicos da história do futebol sul-americano. Oscar Ruggeri era um espírito guerreiro aos 24 anos. El Cabezón. A Cabeção já era um zagueiro implacável, uma barreira impenetrável com seu estilo de jogo agressivo, às vezes brutal, mas extremamente eficaz. Junto com Brown e Cusiufo, ele formava uma muralha defensiva protegendo o gol de Pumpido. Ruggeri não era apenas um zagueiro, ele também era um motivador, sempre gritando, incentivando e pronto para confrontar os adversários em defesa de seus companheiros. A carreira de Ruggeri após 1986 continuou a florescer brilhantemente, com títulos pelo River Plate, Real Madrid e 2 Copas América com a seleção argentina. Após se aposentar dos gramados, Ruggeri tentou a carreira de treinador, mas não obteve o mesmo sucesso. No entanto, encontrou um novo e igualmente brilhante palco, a televisão. Com sua personalidade franca e bem-humorada e sua disposição para enfrentar desafios, Ruggeri se tornou um comentarista de sucesso, um dos artistas mais queridos da Argentina. Ele não hesitava em criticar, debater e revelar os segredos dos bastidores do antigo vestiário. Sua vida foi repleta de risos ao lado de sua família e do amigo íntimo Diego Maradona até os últimos dias do Garoto de Ouro. Hoje, Oscar Ruggeri continua sendo um rosto familiar na televisão, um veterano espirituoso, ao mesmo tempo, influente. Ele vive uma vida feliz e próspera e continua sendo o guardião da chama, conectando os membros da geração de 1986 e garantindo que sua história jamais seja esquecida. Héctor Henrique, o meio-campista de 24 anos apelidado de El Negro, desempenha um papel especial, crucially, bem-humorado. Com a confiança do técnico Bilardo para ser titular nos jogos mais importantes, Henrique traz equilíbrio e energia inesgotável ao meio-campo. Mas o momento que ficará para sempre na memória é o passe para Maradona, que resultou no lendário gol contra a Inglaterra. Apesar de ter sido apenas um passe curto no meio-campo, Henrique sempre brincava: "Dei a bola para o Diego numa posição tão favorável que ele não teve como não marcar." Essa piada resume sua personalidade otimista e humilde. A disposição de desempenhar um papel de apoio para que seus companheiros possam brilhar.
Após o triunfo na Copa do Mundo, Henrique se tornou uma lenda no River Plate, onde conquistou todos os principais títulos de clubes, incluindo a Copa Libertadores e a Copa Intercontinental. No entanto, sua carreira como jogador terminou prematuramente devido a uma persistente lesão no joelho, deixando os gramados. El Negro se tornou treinador e foi um braço direito fundamental de Diego Maradona na Copa do Mundo de 2010 e no Al-Wasl FC. A amizade entre eles é uma bela história de lealdade. Ele sempre esteve ao lado do garoto de ouro nos bons e maus momentos, protegendo o amigo das críticas públicas com genuína sinceridade. Hoje, Héctor Henrique continua sendo uma figura querida na Argentina. Aos 60 e poucos anos, ele aparece frequentemente em programas de comentários de futebol, arrancando risadas com suas divertidas histórias de bastidores do passado. Ele vive uma vida feliz, sem arrependimentos, orgulhoso de ter entregado a bola a Deus para fazer história. Julio Olárticoechea, também conhecido como El Vasco, o Basco, personifica dedicação e extraordinária adaptabilidade. Aos 27 anos, ele não é a estrela mais brilhante, mas é o jogador que o técnico Bilardo sempre mais precisa em momentos decisivos. Quando o lateral esquerdo foi oficialmente suspenso para as quartas de final contra a Inglaterra, Olárticoechea assumiu a responsabilidade e fez uma partida memorável. A imagem dele salvando um gol certo com a nuca naquele jogo se tornou um símbolo de sorte aliada à garra. Ele é o tipo de jogador disposto a atuar em qualquer posição, de lateral a meio-campista, contanto que a equipe precise dele. A carreira de Olárticoechea é um feito interessante. Ele é um dos raríssimos jogadores a ter atuado pelos 5 maiores clubes da Argentina: Boca Juniors, River Plate, Racing Club, Independiente e San Lorenzo. Isso comprova que seu talento e profissionalismo foram reconhecidos, superando qualquer animosidade por parte da torcida. Após se aposentar, Olárticoechea dedicou-se discretamente ao desenvolvimento de jovens jogadores. Em períodos de crise na gestão do futebol argentino, El Vasco corajosamente assumiu o comando interino da seleção olímpica em 2016, quando ninguém mais se atreveu a aceitar a proposta. Ele desconsiderou fama e fortuna, simplesmente servindo ao seu país quando convocado. Atualmente, Julio Olárticoechea dirige sua própria escola de futebol e participa ativamente de atividades sociais. Ele é um homem de família, que leva uma vida simples e humilde. Para ele, a medalha de ouro da Copa do Mundo está guardada em um armário de vidro, enquanto sua alegria diária vem de ver crianças jogando futebol com a mesma paixão pura que ele tinha na juventude. Claudio Borghi, o jovem de 21 anos apelidado de Bichi, surgiu como um artista marginalizado na seleção argentina de 1986, um elenco repleto de guerreiros aguerridos. Ele chegou ao México como o herdeiro de Maradona, um talento nato do clube Argentinos Juniors, conhecido por seu jogo elegante, técnica impecável e, principalmente, por seus mágicos dribles de rabona com as pernas cruzadas. O técnico Bilardo, embora pragmático, não resistiu ao talento de Borghi e o escalou como titular nas primeiras partidas contra a Itália e a Bulgária. Em campo, Borghi personificava a beleza pura. Um jogador que parecia passear por um jardim real em vez de travar uma batalha de vida ou morte. No entanto, a carreira de Borghi, após a conquista da Copa do Mundo, foi uma jornada repleta de reviravoltas inesperadas. Ele foi levado ao Milan por Silvio Berlusconi como uma superestrela, mas a pressão e a dureza do futebol europeu impediram o príncipe de brilhar como esperado. Borghi iniciou uma trajetória nômade por diversos clubes da América do Sul, do River Plate ao Flamengo, até finalmente encontrar seu verdadeiro lar no Colo-Colo e no Chile. No país em forma de pimenta, ele não apenas se tornou uma lenda como jogador, mas também alcançou a glória máxima ao se tornar treinador, conquistando uma histórica quádrupla coroa com o Colo-Colo e sendo nomeado técnico da seleção chilena. A vida de Claudio Borghi reflete perfeitamente quem ele é em campo. Um espírito livre, que não se deixa limitar e está sempre em busca da alegria. Ele é conhecido por sua franqueza,
sua filosofia de vida serena e, às vezes, por sua indolência artística. Certa vez, admitiu que preferia aproveitar a vida às sessões de treino exaustivas. Borg não buscava a fama cegamente. Ele jogava futebol e vivia pela beleza. Foi esse romantismo que lhe conferiu um charme único, não a aura deslumbrante de Maradona, mas o encanto de um homem experiente, sábio e bem-humorado. Hoje, Cláudio Borg é um dos comentaristas de futebol mais queridos do Chile e da Argentina. Com sua voz grave e marcante e seu vasto conhecimento, ele analisa as partidas sob uma perspectiva artística, sempre priorizando a estética. Mesmo aos 60 e poucos anos, Bishi mantém uma postura calma e serena. Ele é a prova de que, no mundo calculista do futebol, sempre há espaço para almas românticas. E o sucesso não precisa necessariamente seguir um caminho reto.